Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos explicar como é que executa o Visual G apenas usando um navegador de internet. É isso. Você só precisa de um navegador de internet, na verdade, para executar o Visual G e mais a extensão da Design Líquido nesse endereço aqui vscode.dev. E tem mais uma alternativa também, que é o github.dev. Que ele define um editor. Eles são quase iguais, na verdade. Esse aqui é um pouco mais verdinho e às vezes os botões, né, dele são verdes e os botões do vscode.dev são azuis, né? Então, essa versão VS Code Dev aqui é um pouco mais moderna do que a versão GitHub Dev, mas a extensão funciona para ambas. E é tudo mais ou menos igual, assim. Então aqui, ó, ele ensina como é que abre um repositório do GitHub, apenas utilizando a barra de endereço. E aqui eu tenho o meu repositório do GitHub aberto. Então a maneira de se abrir é VS Code Dev barra GitHub barra o nome do usuário do GitHub mais o nome do repositório. Então aqui está o meu usuário do GitHub e esse aqui é o meu repositório lá que se chama Testes Visual G. Então, eu posso pegar esse endereço aqui e abrir. Deve ser assim, é isso? É isso mesmo. Então tem a diferença entre eles é que o VS Code Dev pede um barra GitHub e aí o nome do usuário e mais o nome do repositório, enquanto que o GitHub Dev pede só o nome do usuário e o nome do repositório sem o barra GitHub aqui no meio. Ele já sabe que é um repositório do GitHub, então ele meio que já sabe o que ele tem que fazer. Dito isso, então, o que a gente precisa fazer aqui? Agora que a gente abriu o repositório, né? Esse meu repositório aqui, ele tem dois arquivos, um de teste de erro comum e um de negativo, mas eu vou usar só o negativo, que esse aqui é só para fazer teste da extensão mesmo. Porque eu desenvolvo a extensão, então eu uso esse arquivo aqui para testar se está tudo certo. A gente vem aqui, ó, tem esse ícone aqui com as três caixinhas e mais a caixinha de lado, que é o Extensions. E aqui eu posso instalar a extensão da Design Líquido digitando Visual G. Aí vai aparecer a extensão da Design Líquido, clique em Install, e daí ele instala. Ele vai pedir o ícone, né, o tema. Eu vou usar o CTI para esse aqui. E se vocês quiserem usar o Visual Studio em português, dá para digitar português aqui, que aí ele mostra esse Set Display Language. E aí eu recarrego a tela e ele deve recarregar em português, o mesmo repositório. Então, aqui aparece tudo em português, né? E, bom, a nossa extensão adiciona um painel de entrada e saída aqui, que é onde a gente executa o código. Antigamente era por esse console de depuração aqui, mas ele dava problema, então eu acabei reimplementando em entrada e saída mesmo. Então, para executar esse código aqui, a gente clica em executar e depurar e clica de novo em executar e depurar. Quantos números você vai digitar? Eu vou digitar só 2 aqui, tá? Então eu vou digitar -1 e vou digitar 1. Ele vai dizer que só tem um número negativo, que está certo. Como é que funciona a depuração? Igualzinho no Visual Studio Code instalado. A gente põe o cursor aqui à esquerda, né, do número da linha e aparece uma bolinha vermelha aqui. E a gente clica para adicionar um ponto de parada. Eu vou adicionar um ponto de parada aqui e vou executar de novo. Então quando ele executa aqui, ele para no ponto de parada aqui, né? E ele não lê o valor ainda, então eu tenho que apertar F10 para poder ler o valor. Quantos números você vai digitar? 3. Aperto Enter, ele vai para o para. E aqui eu vou apertando F10. O que eu vou usar é esse comando contornar aqui. Eu não gosto muito dessa tradução, né? Eu diria que é mais assim, executar um passo. Então, eu vou até o leia e vou ler mais um número. Vou ler mais um. Aqui eu estou só apertando F10. F10. E por fim eu leio mais um. Né? Aí aqui ele terminou de ler.
vai imprimir números negativos, imprime os números negativos e acabou. Essa é a execução no Visual G. Se eu fizer a execução aqui, é igualzinho, tá? Não muda nada. Aqui a extensão já está instalada, então eu clico em Run Debug. Se quiser instalar o pacote de idiomas aqui, dá também. Né? Então eu clico aqui, quantos números você vai digitar? 2. Né? Agora eu vou pôr -5 e vou pôr 6 aqui. E ele vai imprimir o 5. Então, tanto faz qual você quer usar. Pode ser essa, funciona igual. Só se certifique que o seu repositório tem um arquivo .alg lá, que deve funcionar. E se eu não me engano, se você quiser editar aqui e já tiver as permissões, ele salva lá no GitHub também. A gente pode fazer um vídeo a respeito mais à frente. Mas é isso então. Muito obrigado. Se gostou, dá um joinha para ajudar a gente na comunidade. Verifique nossos repositórios, né? Comente se houver algum caso de erro, alguma coisa que a gente possa melhorar. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.